irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, sejam com vocês. Bem-vindos à nossa escola bíblica. Para você que está chegando hoje, este ambiente virtual está sendo utilizado como sala de aula, já que precisamos manter ainda um certo distanciamento social para evitar a contaminação do Covid-19. Por isso, estamos impedidos de retornar às atividades normais no templo onde funciona a nossa igreja. Aos domingos, a Igreja Batista Boas Novas oferece a você e sua família uma oportunidade para conhecer melhor o nosso relacionamento com Deus através do estudo da Bíblia. Temos classes para crianças, adolescentes, jovens e adultos, que funcionam em 2 horários, das 7h45 às 8h45 da manhã e das 10h15 às 11h15 da manhã. Assim que possível, estaremos juntos outra vez e eu espero que você continue seus estudos da Palavra de Deus conosco. Hoje, encerraremos o nosso bate-papo sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes das igrejas da Galácia. Igrejas estas que ele e Barnabé ajudaram a organizar em sua primeira viagem missionária. Como você sabe, a carta foi escrita porque os gálatas estavam fascinados pela ideia de que precisavam seguir a lei de Moisés e adotar os rituais e cerimoniais do judaísmo para alcançar realmente a salvação. O que, na verdade, não faz o menor sentido diante da aliança que Cristo nos oferece. Paulo ofereceu a eles diversos argumentos, inclusive à luz do Velho Testamento, que eles se esforçavam tanto para seguir, a fim de que eles entendessem a essência do Evangelho de Jesus. Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. A salvação é um ato de Deus a nosso favor. No tempo certo, que Paulo chama de plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho Jesus para que, ao morrer na cruz em nosso lugar, nós fôssemos declarados por ele justificados. E mais, enviou ainda o seu Espírito Santo para testificar em nossos corações que agora somos filhos de Deus, fazemos parte da sua família. Em outras palavras, não é o que eu faço ou deixo de fazer que me torna aceitável diante de Deus. É o que Jesus Cristo fez por mim. A base do nosso relacionamento com Deus não é o que fazemos, mas o que acreditamos. Essa é a nova aliança. Se você perdeu alguma coisa dessa maravilhosa obra literária, não precisa se preocupar. É só retornar ao menu principal do nosso canal e assistir às reflexões anteriores. Então, se você está pronto, com a sua Bíblia aberta, vamos lá. Gálatas, capítulo 5. Depois de ter mergulhado de cabeça na controvérsia por causa das doutrinas erradas que os judaizantes estavam ensinando, Paulo inicia esse 5º capítulo fazendo uma afirmação e uma exortação. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quantas pessoas precisam ouvir esta mesma declaração? Eu mencionei em nosso encontro anterior que ainda hoje existem muitas pessoas enganadas por aí. Pessoas que acreditam que se forem boas o suficiente, se guardarem os mandamentos e não fizerem mal a ninguém, entre outras coisas, irão ganhar o favor de Deus. Não irão! Pessoas que pensam assim vivem oprimidas. E acreditem, muitas destas pessoas estão sentadas ao nosso lado no banco das nossas igrejas. São pessoas que vivem se policiando o tempo todo, se cobrando o tempo todo. Pessoas que buscam fazer o certo, mas pelos motivos errados. Estão sempre com a consciência pesada. Precisamos nos lembrar que o propósito da lei, como um conjunto de regras do tipo faça isso, não faça aquilo, era revelar o que é o pecado, o pecador e a justiça de Deus. A lei acusa, a graça justifica. Foi exatamente dessa escravidão da lei que Cristo nos libertou. Então, agora, o que precisamos fazer? Permanecer firmes. Precisamos ficar atentos para não permitir que ensinamentos errados mudem a nossa maneira de pensar. Em outras palavras, devemos desfrutar da gloriosa liberdade de consciência que Cristo comprou para nós através do seu perdão. Paulo, na sequência, faz um alerta.
ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Primeiro, todo mundo sabe o que é circuncisão? Circuncisão é a retirada do prepúcio masculino, sendo um dos mais tradicionais costumes da antiguidade, praticado por diversos povos por razões higiênicas, culturais ou religiosas. Mas afinal, por que Paulo fez tanto barulho e se incomodou tanto com uma simples cirurgia? Por causa das suas implicações doutrinárias. Para os judeus, a circuncisão está listada entre os principais dos 613 mandamentos da lei, pois ela é o sinal do pacto entre Deus e a nação de Israel, firmado, como nós já vimos anteriormente, com Abraão. Logo, eles acreditavam que qualquer indivíduo que não fosse beneficiário desse pacto não poderia ter a esperança de que seria salvo. Sem meias palavras, em 3 sentenças, Paulo os adverte dos sérios resultados da circuncisão. Cristo de nada lhes servirá. Separaram-se de Cristo, caíram da graça. O que o apóstolo quer deixar claro é que não se pode acrescentar à circuncisão ou qualquer outra coisa, seja lá o que for, a Cristo como ação necessária para a salvação. Pois Cristo é suficiente em si mesmo. Não se pode andar por 2 caminhos. O único caminho a ser percorrido para se chegar à eternidade é o caminho da fé em Jesus. Vejam os versos 5 e 6. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão ou qualquer outra coisa podem melhorar a nossa posição diante de Deus. Tudo de que necessitamos a fim de sermos aceitos por Deus é estar em Cristo. E nós estamos em Cristo pela fé. Eu gosto muito da ilustração que Paulo faz na sequência. Ele compara a vida em Cristo a uma corrida. Importante lembrar que não se trata de uma corrida de 100 metros, uma das provas preferidas do campeão Usain Bolt, mas uma longa maratona. Precisamos ficar atentos aos obstáculos que podem tentar nos desviar do rumo certo. Vamos lá, continuemos a leitura. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Os falsos mestres jogaram um obstáculo na pista e os gálatas se desviaram no percurso. Esse obstáculo, ou melhor, essa falsa doutrina que não vinha de Deus, pois ele nos chama em sua graça, diferente da doutrina dos méritos que os judaizantes estavam pregando e que agora estava contaminando quase todas as igrejas, assim como um pouco de fermento age em toda a massa. Mas Paulo está completamente certo de que o erro não irá prosperar e de que o responsável pelas heresias que estavam sendo ensinadas cairia na condenação de Deus. Indignação que Paulo vai mostrar de maneira ainda mais dura no verso 12 mais adiante. Mas o verso 11 nos dá indícios de que mentiras estavam sendo inventadas a respeito de Paulo também, como se ele mesmo estivesse a favor da circuncisão, como forma de justificação diante de Deus. Pregar a circuncisão é dizer aos pecadores que eles podem ser salvos através de suas próprias boas obras. Pregar a Cristo crucificado é dizer-lhes que eles não podem se salvar e que só Cristo pode salvá-los por meio da cruz. Mensagem ofensiva ao orgulho humano e que, por isso, traz perseguições. Se ele era perseguido, como pode ter pregado uma mensagem diferente? Então, ele diz que, irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido.
Toda essa defesa que Paulo faz da liberdade em Cristo, em oposição à escravidão da lei, acabou sendo mal interpretada por alguns. Ora, diziam eles, se estamos livres da lei e de suas consequências, então podemos pecar à vontade, não tem problema. Pronto. Mais uma vez, Paulo precisa explicar aos Gálatas o que significa esse viver em Cristo, essa verdadeira liberdade para os crentes que ele vem trabalhando ao longo da carta. Vejamos o verso 13 e seguintes. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Parece que, embora preocupados em cumprir a lei, os Gálatas estavam enfrentando alguns problemas de relacionamento, deixando de lado a lei que diziam cumprir, não é mesmo? Cumprir a lei não é se deixar ser circuncidado, mas sim amar ao próximo. Eu vou abrir um parêntese aqui para explicar que quase sempre, quando encontramos a palavra amor usada no Novo Testamento, o seu significado não tem nada a ver com os sentimentos, mas com atitudes, com escolhas. Por isso, eu gosto de lembrar que amor não é o que você diz sentir, mas aquilo que você faz para alguém. Outra informação importante é que, via de regra, quando Paulo usa a palavra carne, ele não está pensando nesse tecido muscular que recobre o esqueleto humano. Na linguagem do apóstolo, ele fala da nossa natureza humana, da nossa inclinação natural para o pecado. E é enfático em dizer que a liberdade que Cristo nos oferece não pode servir como base de operações, o significado literal desta palavra no texto, ou como lugar estratégico para o pecado. Lembrem-se que Paulo está falando da liberdade que nos traz paz com Deus, da purificação da nossa consciência culpada através da fé em Jesus Cristo crucificado, da alegria do perdão, da aceitação, do acesso à filiação e da experiência da misericórdia sem méritos. Não é liberdade para satisfazer os nossos próprios desejos, mas para controlar a minha vontade. Não é liberdade para explorar o próximo, mas para servi-lo. Não é liberdade para ignorar a lei, mas para cumpri-la. A questão agora é: como essas coisas são possíveis? E a resposta é pelo Espírito Santo. Só Ele pode nos manter verdadeiramente livres. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Não sei se você percebeu isso, mas nós estamos em guerra. Talvez por isso Paulo faça uso de tantas expressões militares em seus escritos. Existe um conflito real acontecendo em nós. É a minha velha natureza lutando contra o meu novo eu ressuscitado com Cristo, e não há conciliação entre elas. O cristianismo não é a religião do faça o que eu mando e não faça o que eu faço. A graça que me liberta não pode ser desculpa para o pecado. Como o liberto vive a sua vida é a preocupação de Paulo daqui por diante. Então, ele diz: está com dúvidas? Quer saber como é a vida de alguém que é dominado pela carne? Vou te mostrar. Acompanha comigo, verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. A minha velha natureza, os meus velhos desejos, eles podem ser secretos, ocultos das pessoas,
mas o resultado deles, a manifestação deles é pública e evidente. E Paulo cita ao menos 4 áreas em que esses desejos pecaminosos se evidenciam. Ele cita, por exemplo, sexo, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Quanto à religião, idolatria e feitiçaria. Em algumas áreas do nosso convívio social, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Áreas também do nosso próprio cuidado, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Lembro que orgia aqui é mencionada provavelmente fazendo referência à glutonaria, que era um banquete festivo em homenagem ao deus do vinho, Dionísio, ocasião onde as pessoas perdiam o domínio próprio entre bebidas e comilanças e que, em geral, terminava na prática de atividades sexuais das mais diversas e contrárias ao ideal de Deus para o sexo entre o homem e uma mulher. Paulo adverte: aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Vejam, o verbo usado por Paulo refere-se a uma prática habitual e não a um acontecimento isolado, pois tais obras dão evidência de que essas pessoas não estão em Cristo. E se não estão em Cristo, não são descendência de Abraão, não são herdeiros segundo a promessa, conforme nós vimos anteriormente. Ficou muito claro como é uma vida dirigida para a satisfação dos desejos pessoais, não é mesmo? A carne rejeita as coisas que vêm do Espírito, que por sua vez abomina os desejos da carne. Assim, o fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal. É o resultado natural de uma nova vida, uma vida regenerada, uma vida que reflete o novo nascimento, a vida no Espírito. Vejamos os versos seguintes. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Percebam que Paulo fala do fruto do Espírito, ou seja, é uma peça única, um conjunto de virtudes que irão evidenciar quem manda, quem está no controle das nossas vidas. Vale ressaltar que essas virtudes não são alcançadas por minha força de vontade ou disciplina. Aliás, elas nem nossas são do Espírito Santo. Mas elas se tornam também características que irão nos definir à medida que nós permitimos que o Espírito Santo tenha mais espaço em nossas vidas, mais controle sobre as nossas decisões. Outro apontamento importante que eu quero fazer é o fato de que nós não devemos confundir fruto do Espírito Santo com os dons especiais que ele concede a algumas pessoas e que devem ser usados a serviço da Igreja de Cristo. Nós iremos ver mais sobre isso quando falarmos da carta aos Efésios. O fruto do Espírito é um conjunto de capacitações que todos os redimidos recebem. Se você foi salvo por Jesus Cristo, então o Espírito Santo habita em você e a evidência é a manifestação do seu fruto em nossas vidas. Paulo inicia sua lista com a mais importante evidência do Espírito Santo na vida do cristão, que é o amor, a base de tudo. Lembre-se que o amor é o que você faz e não o que você diz sentir. Depois ele fala sobre a alegria e a paz que nós podemos experimentar a despeito das circunstâncias da vida, pois essa alegria e paz vem de Deus e não do mundo ao nosso redor. Citando virtudes que nos parecem ser algo que praticamos em benefício também de outras pessoas, o apóstolo Paulo ele fala da longanimidade, que é a virtude de enfrentar problemas e adversidades com paciência e resignação. Fala de benignidade e bondade. Benignidade é a inclinação natural de alguém que vive segundo o Espírito de Deus para fazer o bem, enquanto a bondade é o amor em ação. Entre outras coisas, Deus é glorificado quando praticamos boas obras. Não porque estamos pensando em algum tipo de recompensa, mas porque Deus é bom e o seu Espírito habita em nossos corações. A terceira tríade de virtudes é a fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Fidelidade parece descrever a certeza de se poder confiar em uma pessoa cristã. Mansidão é aquela atitude de humildade cujo melhor exemplo é o próprio Jesus Cristo. E ambas são aspectos do autocontrole ou domínio próprio que encerra a lista. Todas essas virtudes são o fruto do Espírito Santo, produto natural que aparece na vida dos cristãos por ele dirigidos. Por isso, Paulo acrescenta: contra essas coisas não há lei, pois a função da lei é controlar, restringir, impedir, e aqui não há necessidade nenhuma de limitações. Se desejar conhecer mais sobre o fruto do Espírito, eu vou deixar lá na descrição desse vídeo os links das 9 mensagens que pastor Carlos e eu trouxemos recentemente à nossa igreja falando sobre esse tema. Vale a pena você conferir. Certamente, assim como os Gálatas, quando olhamos para as duas listas apresentadas por Paulo, nós não temos a menor dúvida ao afirmar que queremos que o fruto do Espírito Santo seja visível em nós. Mas como isso é possível? O próprio Paulo afirmou que essa é uma luta terrível. Veja o desabafo que ele faz ao escrever aos crentes da igreja em Roma. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Então, isso é tudo? A trágica confissão de que eu não consigo fazer o que deveria ser feito é a última palavra sobre o conflito moral que acontece no interior de cada cristão? Na verdade, não. Se ficássemos abandonados a nós mesmos, não conseguiríamos fazer o que devemos. Pelo contrário, sucumbiríamos aos desejos da nossa velha natureza. Mas o Espírito Santo habita em nós e ele nos ajuda a fazer a escolha certa. Ainda experimentamos os desejos da carne, mas não os satisfazemos. Pelo contrário, produzimos o fruto do Espírito. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, diz Paulo. Observe que a crucificação da carne, descrita aqui, não é uma coisa feita por nós. Não é uma coisa feita a nós. Mas eu digo, vamos voltar. Eu estou dizendo que esta crucificação da carne não é uma coisa feita a nós, mas por nós. Nós é que crucificamos a carne. Neste versículo, Paulo não nos ensina a mesma verdade de Gálatas 2:20, quando somos instruídos que, através da união pela fé com Cristo, nós fomos crucificados com Ele. Aqui é um pouquinho diferente. Aqui somos nós que agimos. Nós crucificamos a nossa velha natureza. Agora não se trata de morrer, o que nós já experimentamos através da nossa união com Cristo. É antes um deliberado matar. E isso tem a ver com renúncia. Deixando de lado as coisas que sabemos ser errado, também devemos andar no Espírito, ou seja, de acordo com as suas regras. Rejeitamos um caminho para andar no outro. Abandonamos o que é mal a fim de nos ocuparmos com o que é bom. E Paulo vai explicar com mais detalhes o que é esse andar no Espírito Santo em sua carta aos Filipenses, que também será objeto de estudo ainda durante este trimestre. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Para andar no Espírito, primeiro você precisa pensar nas coisas que são do alto. Tudo o que fazemos acontece primeiro em nossos pensamentos. Por isso, assuma o controle dos seus pensamentos. O que controla os seus pensamentos leva tudo. A vitória nessa guerra que todos travamos nos está assegurada na crucificação da carne e no andar no Espírito, cujos resultados práticos são descritas nas regras que devem regular os relacionamentos interpessoais do cristão, em especial para com os companheiros de fé. Vejamos o final do capítulo 5 e o início do capítulo 6 da carta. Não sejamos presunçosos,
provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A ausência do egocentrismo, da preocupação com a minha dignidade e posição, estão na direção oposta da preocupação verdadeira que me leva a colocar-me na posição do outro, agindo para com o outro da mesma maneira que eu gostaria que ele agisse comigo. Como estão os teus relacionamentos? Você sempre procura alguma vantagem ao escolher com quem e como irá se relacionar? Você é adepto ou adepta daquela máxima nordestina? Farinha pouco, meu pirão primeiro? Então, precisa rever os seus conceitos. Aliás, acredito que Paulo sugere que o primeiro conceito que precisamos rever é aquele que nos define. Vejamos o verso 3. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então pode orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Um pensamento não egoísta em favor de outros. Esse esquecimento de si mesmo só pode ser esperado de alguém que aprendeu a viver consigo mesmo sem máscaras, aceitando suas próprias habilidades e limitações. Exatamente como o apóstolo argumenta sobre a nossa liberdade cristã a partir do fato de que somos filhos de Deus. Ele reivindica também uma conduta cristã responsável baseada no fato de sermos irmãos. Se alguém é meu irmão, então eu sou o seu tutor. Devo cuidar dele com amor e preocupar-me com o seu bem-estar. Não devo declarar a minha autoridade imaginária sobre ele, nem o provocar, nem me ressentir de sua superioridade, nem o invejar. Devo amá-lo e servi-lo. Se ele tiver um fardo pesado, devo ajudá-lo a carregar este fardo. Se ele cair em pecado, devo restaurá-lo, fazendo-o com mansidão. O andar no Espírito Santo nos conduzirá a esse tipo de prática cristã, cuidado fraternal e serviço. E é assim que se cumpre a lei de Cristo. Já se aproximando do final de sua carta, depois de apresentar os temas principais, Paulo parece fazer algumas advertências finais, usando o princípio da semeadura e da colheita, para abordar mais 3 esferas da vida cristã. Vamos ao texto. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Houve um tempo na minha vida que Deus me permitiu conhecer um pouco melhor a vida no campo, o dia a dia dos agricultores e os seus esforços para produzir os alimentos que nós consumimos diariamente. O que, sem dúvida alguma, para alguém como eu, nascido e criado dentro de um apartamento na cidade do Rio de Janeiro, fez toda a diferença. Uma das verdades que normalmente passam desapercebidas é que quem decide como será a colheita não são os que colhem, mas os que semeiam. Assim, o tipo de colheita que ele vai obter é determinado pelo tipo de semente que ele usa. Se ele semear milho, vai colher milho. Se semear soja, colherá soja. De igual forma, uma boa semente produz uma boa colheita. E uma semente ruim produz uma colheita ruim. Além disso, se ele semear com abundância, pode esperar uma colheita abundante. Mas se semear pouco, também vai colher pouca coisa. Reunindo tudo, podemos dizer que se um lavrador deseja uma safra abundante de uma determinada semente, então, além de semear a semente adequada, esta deve ser de boa qualidade e tem de ser semeada em abundância. Só assim ele pode esperar uma boa colheita.
Paulo vê esse princípio atuando em 3 esferas da experiência cristã. Na primeira, a semente é a palavra de Deus, semeada pelos mestres nas mentes e corações da congregação. Na segunda, a semente são os próprios pensamentos e atos semeados no campo da carne ou do espírito. E na terceira, a semente são as boas obras, semeadas nas vidas de outras pessoas na comunidade. Em cada caso, embora a semente e o solo sejam diferentes, a semeadura é seguida pela colheita. O mestre que semeia a palavra de Deus vai colher o seu sustento. É o propósito de Deus que seja assim. O pecador que semeia para a carne vai colher corrupção. O crente que semeia para o espírito colherá a vida eterna, uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. O cristão que semeia boas obras na comunidade vai fazer uma boa colheita na vida daqueles a quem serve e terá uma recompensa para si mesmo na eternidade. Em nenhum momento dessas esferas podemos zombar de Deus. Em cada uma delas, Deus opera o mesmo princípio. E considerando que não podemos enganar a Deus, somos tolos se tentarmos enganar a nós mesmos. Devemos ter o bom senso de permitir que ela governe as nossas vidas. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Portanto, se queremos ter uma boa colheita, devemos semear e continuar semeando a boa semente. Então, no seu devido tempo, a colheita virá. Finalmente chegamos ao final da carta aos Gálatas. A argumentação terminou. E nos parece que Paulo tomou a pena das mãos do seu secretário, que lhe servia de copista, para acrescentar alguns parágrafos do próprio punho. Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser nova criação. O contexto dessa carta ressalta toda a indignação do apóstolo Paulo ao ver que os crentes gálatas assumiram uma postura contrária à graça pregada por ele, aceitando um outro evangelho. Os judaizantes estavam sendo bem-sucedidos em seu intento de persuadir os cristãos a um retorno à lei, como condição para a salvação. Eles teriam que tomar uma decisão séria frente aos argumentos apresentados por aqueles falsos mestres. Era necessário uma postura de fé diante do escândalo da mensagem da cruz. Seu Messias foi ou não crucificado naquele maldito madeiro? Cristo encerrou ou não com sua morte as leis cerimoniais? A obediência à lei como requisito para a salvação havia ou não sido cumprida por ele? Paulo conclui a carta voltando sua atenção novamente para o ato irresistível e soberano de Deus que havia transformado a sua vida, a vida de todo um mundo à sua volta, a minha vida e a sua vida também. Nada tem valor. O que importa é ser nova criatura. O que mais lhe chamou a atenção ao longo desse estudo? O que mais lhe incomodou ao longo das nossas aulas? Depois de aprender tanta coisa, que respostas você precisa dar? Eu quero encerrar esse estudo com a citação do principal ensino do apóstolo aos Gálatas, que ele registrou na próxima carta que nós iremos estudar a partir da próxima semana, a carta aos Efésios, onde ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou,
Deu-nos vida com Cristo quando ainda estavam mortos em nossas transgressões. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus amado, nós queremos te dizer mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado pela tua graça, porque, ó Deus, tu enviastes o teu Filho amado, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos nos tornar membros da tua família, Senhor. Fomos resgatados, ó Deus, da morte por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E nós te agradecemos, Senhor, por toda esta liberdade que tu nos concedes em Cristo Jesus. Mas precisamos te pedir, Senhor, que tu nos abençoes, porque fazer as escolhas certas não é fácil. Porque, ó Deus, abandonar determinados hábitos ainda do velho homem não é fácil, Senhor. Tu conheces os desafios de cada um de nós. Por isso nós queremos clamar que o teu Espírito Santo esteja atuando e continue a atuar em nossas vidas, ó Deus, para que nós possamos, um dia de cada vez, sermos vitoriosos. Para que nós possamos, um dia de cada vez, Senhor, vencer, ó Deus, as coisas que precisam ser deixadas para trás. Muito obrigado, porque nós não estamos sozinhos nessa luta. E muito obrigado mais ainda, porque embora estejamos ainda travando batalhas, sabemos que a guerra já foi vencida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Continua a nos abençoar, continua a abençoar a tua igreja, os teus servos, continua a nos proteger, a nos guardar, a nos livrar, ó Deus, dos males, das doenças, nesse período, ó Deus, ainda onde este vírus, esta enfermidade vai rondando, ó Deus, as nossas vidas, rondando os nossos lares, que os teus anjos estejam acampados ao redor, ó Deus, dos nossos lares, que, ó Deus, que tu possas nos guardar em meio ainda esses momentos de incerteza que estamos vivendo. Ficamos felizes, Senhor, e te agradecemos pelos avanços, pela liberdade, ó Deus, pela rotina que vai retornando paulatinamente, ó Deus, à sua normalidade. Mas nós estamos, ó Deus, atentos e queremos continuar clamando que essas melhoras, Senhor, elas não sirvam para que esse mal se instale ainda de maneira mais definitiva ao nosso redor. Mas que seja, sim, já um momento de progresso, já um momento, ó Deus, onde nós estamos visualizando, Senhor, uma cura futura, uma vacina sendo providenciada aí pelos nossos cientistas, médicos, que têm trabalhado com tanto ardor, ó Deus, em busca desta solução. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos descansar em Ti. Receba, Senhor, toda a nossa gratidão. E muito obrigado, mais uma vez, porque, perdoados dos nossos pecados, somos agora membros da Tua família, somos Teus filhos. Muito obrigado, porque a Tua graça nos alcançou. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém. Muito bem, depois desse passeio pelos Gálatas, chegou a vez agora de estudarmos a carta que Paulo escreve aos Efésios. Então eu recomendo que você faça a leitura dos primeiros capítulos aí desta carta em sua Bíblia ao longo da semana. Faça os seus apontamentos, escreva as suas dúvidas e juntos nós iremos aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que tenhamos todos uma semana de paz. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua companhia. Boa semana a todos. Um grande abraço.